A paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é mais um culto presencial, véspera da ceia, e nós estamos iniciando com a pregação da palavra de Deus. Palavra que está inicialmente na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 4. A versão que eu vou ler inicialmente é a versão NVI, mas em alguns outros textos que nós vamos ler eu vou usar a CF e volto a usar só mais um texto da NVI. O texto diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrai-vos no Senhor. É isso que está dizendo. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai. A palavra aí é traduzida por alegria, é uma palavra que fala de uma alegria bem intensa. Um momento de oração, e aí vocês sim poderão se assentar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, abrimos a Bíblia Sagrada neste momento e fizemos a leitura de unicamente um texto a princípio, mas abrimos também o nosso coração para buscar do Senhor o necessário direcionamento, para buscar do Senhor a graça do Espírito Santo para ministrar essa palavra de acordo com a tua vontade, de acordo com o desejo do teu coração. E assim, Senhor, pedimos que nos ajude, pedimos que neste momento tua graça venha sobre nós de maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. É assim a nossa oração, é assim o nosso pedido. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Então nós vamos falar sobre a alegria em Deus. Sobre o que nós vamos falar mesmo? Alegria em Deus. Tá? Inicialmente, nós vamos fazer aqui uma apresentação, ainda que rápida e sintética, né, dos benefícios da alegria, os benefícios do sorriso, em uma visão e até mesmo comprovação científica. Isso é o que vamos fazer inicialmente. Na sequência, em um segundo momento, nós vamos colocar diante dos nossos olhos, em nosso coração, o que a Bíblia Sagrada fala a respeito disto, ou seja, os textos sagrados que alicerçam a doutrina que estamos colocando aqui na ministração desta noite. O que a Bíblia fala a respeito disto, porque não importa qual seja, ou quais, ou quantos sejam os benefícios que se tenha de alguma coisa, se não é uma doutrina da Bíblia Sagrada, se não é algo que nós temos ensinamento na palavra de Deus, não deve ser objeto da nossa investigação em nossos cultos, em nossas pregações, em nossas ministrações. Para nós o que interessa é o que a Bíblia Sagrada diz, é o que está escrito, é o que tem de doutrina da palavra de Deus. Então, em um segundo momento, nós vamos colocar alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu devo apresentar aqui uns 6, 7 textos da Bíblia, além desse inicial. Acho que esse mais 6 textos que mostram esse termo exatamente. Alegrai-vos no Senhor. Vou ler aqui uma série de outros textos, e é lógico, apenas a título exemplificativo, porque o tempo não permitiria sequer fazer a leitura de todos eles. Todos os textos que falam a respeito disso. E por último, já na finalização, quando estivermos lá no último tópico, indo para a conclusão da pregação, nós vamos separar. Nós vamos falar mais especificamente de um tipo de alegria, que é da alegria no Senhor. Tá? Então, em primeiro lugar, vou fazer aqui uma breve leitura e a gente vai pensar nisso, você vai acompanhar esse raciocínio. Vamos lá.
Só em relação ao sorriso, existem estudos com comprovação científica que tem pelo menos 6 benefícios. Tem lá, se você vai encontrar matéria, eu não sou cientista, portanto eu não vou trazer aqui, eu ficaria aqui lendo um material científico para você, páginas a fio. Isso você encontra lá na internet, isso você consegue com facilidade hoje, nos meios digitais, você tem facilidade para encontrar isso. Você pode confirmar o que eu estou falando, se isso aqui é verdadeiro ou não. Então, eu vou fazer apenas uma afirmação. Só nessa página aqui, que eu separei esses 6 aqui, tem uma matéria lá que eu poderia ter impresso e estaria aqui lendo para você. Universidade tal fez essa pesquisa, isso aqui. Não vou fazer isso, não vou perder tempo, eu não vou gastar tempo fazendo isso. Mas devo fazer a afirmação de que o que estou pregando é alguma coisa, no que respeita à alegria, é algo com comprovação científica, não é algo que seja simplesmente um pensamento meu, não é uma tese simplesmente. Isso aqui é algo com comprovação científica. Então, só em relação ao sorriso, veja só em relação ao sorriso, existem estudos com comprovação científica que o sorriso aumenta a longevidade. Tá? Tem matéria falando a respeito disto. Reduz a pressão arterial, estreita relações sociais, olha só, aumenta o colesterol bom, exercita o cérebro, altera o estado emocional. Então, aqui são 6 benefícios que, para cada um desses que eu disse, existe lá, você vai descobrir matéria científica com estudos de universidade comprovando isso que eu estou falando. Essa parte, quando eu falo de aumentar o colesterol bom, isso eu não poderia falar um negócio desse se não tivesse constatação através de laboratório, de exames, de médicos. Não tem como falar isso. Então, você quer pesquisar isso, você consegue encontrar isto com uma riqueza de detalhes, com informações específicas sobre o valor, o benefício que só o sorriso, eu estou falando de alegria, é de alegria que nós estamos falando, mas uma das atitudes da alegria é sorrir, não é? Sorrir. E tem ainda, além do sorriso, tá? Que é a risada. Aí eu não estou falando só de sorrir, estou falando de gargalhar. Existe já uma matéria, algo chamado de risoterapia. Quem já ouviu falar isso aí? Deixa eu ver. Já ouviu falar? Até a psicologia aprova a risoterapia se for como um tratamento complementar. Você não pode usar só isto. Mas hoje já existe uma recomendação da psicologia se for como um tratamento complementar, tá? Que é o quê? É levar a pessoa a rir. São terapias. O que a fisioterapia faz? A fisioterapia vai fazer um movimento físico, não é isso? Para recuperar o movimento do braço, o movimento da mão, o movimento das pernas. Isso é necessário. Meu irmão já está andando sem andador, já está muito bem fisicamente falando, mas ele está fazendo ainda a fisioterapia. A fisioterapia é algo reconhecido hoje pela medicina, reconhecido pela ciência de uma maneira. A princípio pode ser que tenha tido uma certa rejeição, né? Mas hoje já é algo comprovado. Tá? E a risoterapia é a mesma coisa. Alguém ainda está olhando com um certo olhar assustado, né? A psicologia diz assim, não, se for como algo complementar, sim. Mas você acha que já ouviu falar dos doutores da alegria? Né? Quem já ouviu falar aí dos doutores da alegria? Tá? Então está aqui, ó, só também algo bem rápido. Os doutores da alegria, fundada em 1991 pelo ator, palhaço e empreendedor social Wellington Nogueira, já recebeu premiação internacional. Tá? É alguém que foi estudar nos Estados Unidos, para Nova York, se não me engano. Ele se especializou, depois desenvolveu a arte dentro
do circo, e é alguém que criou essa entidade sem fins lucrativos, tá? Que hoje tem reconhecimento internacional. Tá? Quem nunca ouviu falar desse grupo, né? Dessas pessoas, os doutores da alegria, que são aqueles homens que levam a arte para, principalmente dentro dos hospitais. Tá? Acho que se a Dâmara estivesse aqui, ela ia confirmar isso. Principalmente onde tem tratamento de câncer, né? Eles entram, as pessoas que estão em depressão, né? Que estão sofrendo as dificuldades da enfermidade, eles fazem do uso da arte naquele lugar, eles fazem algo para levar as pessoas à alegria, por isso que é chamado de doutores da alegria. E hoje, se os hospitais, principalmente o tratamento de câncer, permite que um grupo como este entre dentro do hospital e faça o seu trabalho artístico, sem dúvida, eu não precisaria toda essa argumentação aqui para explicar que a alegria é algo que está reconhecido cientificamente, que é algo que a medicina já entende. Tá? Algumas empresas hoje, isso já acontece, algumas empresas mais para a capital que vai ter isso, né? Que contratam pessoas, fazem uma reunião, alguns com maior espaço de tempo, algumas com menor espaço de tempo, e contrata pessoas para fazer palestras de humor, né? Stand-up. Contrata alguém para fazer, para as pessoas dar risada, para as pessoas se descontrair, para as pessoas se alegrarem, tá? E há também informações, aí estou falando já quanto ao uso de profissionais nas empresas, de uma produção maior, de que os funcionários produzem mais, que existe um benefício, mesmo porque esses profissionais não trabalham de graça. Se o empregador está disposto a pagar um profissional para ir contar piada lá, né? Eu não preciso nem ir muito longe. Um dos pregadores hoje mais bem-sucedidos no meio evangélico faz do humor a sua razão de pregar. Eu diria que pelo menos dois desses, né? Dois desses. O Nemer, né? Jonathan Nemer. Como que é o nome do outro? Cláudio Duarte, o pregador Cláudio Duarte. Acho que o Cláudio Duarte foi até no Jô Soares, já foi na televisão. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, ele ensina muita coisa verdadeira, sim, ele é um bom pregador, quanto a palavra de Deus também. Mas o que chama a atenção na vida desse pregador, na verdade, muita gente, principalmente quem não é crente, gosta de ouvi-lo porque acha engraçado as coisas que ele fala e racha e dá risada, né? Eu vejo isso lá no lugar onde eu trabalho, né? Então as pessoas vivem falando, pessoas que não são crentes, que falam. Então do que eu estou falando? Eu estou falando do humor, eu estou falando da alegria, inicialmente falando sobre os benefícios da alegria, de forma comprovada cientificamente, tá? Que tem já a utilização em tratamento, tá? Já existe hoje, como eu disse, a risoterapia, que é algo que é uma terapia para levar a pessoa a rir e, segundo informações, até pessoas se recuperando, melhorando no tratamento do câncer, por estar recebendo esse estímulo para a risada, esse estímulo para a alegria. Então, eu ficaria aqui, eu estenderia todo esse tempo, que não é tão longo para a pregação, só falando a respeito desta realidade do humor, desta realidade do como dar boas risadas, do como a alegria, do como faz bem para a saúde estar sorrindo, faz bem para a saúde viver a alegria, experimentar a alegria. E poderia citar provérbios, uma série de outras coisas, que o coração alegre aformoseia o rosto, a tristeza, poderia ficar, não é esse o momento. O momento é, inicialmente, entender que o assunto que nós estamos falando, alegria em Deus, é um assunto que falar só sobre alegria, primeiro só sobre alegria, é algo
que traz benefícios para o ser humano. É algo que está sendo recebido, tá, pelas autoridades, sejam elas da medicina, da psicologia, sejam elas mesmo os empregadores, que eu acabei de dizer, contratando pessoas para melhorar o ambiente de trabalho com descontração, com humor, e isso já é uma realidade. Acho que nunca tanto se valorizou stand-up, né? Seja gospel ou não, para se dar risadas, para se... Recentemente, a gente estava falando lá em casa, né, Isaac? A gente estava revendo os bons momentos do Sr. João Godoy, né, meu pai. O meu pai assistia o Chaves, né? 10 vezes a mesma cena, né? E ria, mas de gargalhar, né? A última vez que meu pai foi na minha casa, eu coloquei na internet lá os episódios, alguns que para ele de repente era inédito, mas os repetidos, ele ria muito, ele ria de gargalhar. E não era só ele não, a gente descobriu que a gente assiste as mesmas coisas de novo, né? Tá? Que pena que não foi adiante, né? Não vou falar sobre isso, mas é algo muito engraçado realmente e que fez muita gente se apegar ao programa e fez bem para muita gente, eu diria isso, tá? Então, a televisão aposta nisso, a medicina aposta nisso, os empregadores apostam nisso, e isto é algo comprovado. Alegria é bom, alegria faz bem para a alma, alegria faz bem para o corpo físico, alegria faz bem para a gente, tá? É bom. O contrário também é verdadeiro. A tristeza, depressão, reação depressiva, isso pode causar doença. Não vou falar sobre tristeza, estou falando sobre alegria. Mas o oposto também é verdadeiro, tá? Então, mesmo que você não ouve ninguém contratar, você já ouviu falar de alguém contratar alguém para deixar o outro triste, né? Vou contratar você para deixar você nervoso, para deixar você irritado, para deixar você em depressão, né? Tinha só as carpideiras que era paga para chorar, não é que é para ficar triste, não, era só para chorar na hora do velório, era só isso, tá? Aí só essas pessoas ganhavam para isso, mas não significa que chorar, que depressão não é legal. Então não é sobre isso que nós estamos falando sobre alegria. Essa é a primeira parte. A segunda parte mostra o que a Bíblia fala a respeito disto. Até agora eu não falei o que a Bíblia fala a respeito disso, eu só li um versículo. O que é que a Bíblia fala a respeito? Por que eu estou pregando? Porque essa constatação é o bastante para eu trazer uma pregação a respeito? Não. Porque, além da constatação científica, não sou cientista cristão, nós temos doutrina da Bíblia Sagrada. Estou pregando porque é uma doutrina da Bíblia Sagrada. Eu vou fazer aqui a leitura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos, e vou repetir o 7º versículo, para mostrar que isto é uma doutrina da Bíblia Sagrada. Isto é algo que está em toda a Bíblia, na Velha Aliança, na Nova Aliança, que é uma orientação do Espírito Santo para os crentes, para os filhos de Deus. Tá? Então vamos lá. Vou ler aqui 3 salmos. O livro de Salmos tem muito mais do que 3. Eu teria muitos outros salmos para ler nesses mesmos termos. Eu separei 3. O primeiro é o Salmo 32, versículo 11. Diz assim, ó: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Essa versão é a CF. Leio de novo: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Tá? Repito, que se fôssemos somente separar os textos que falam a respeito disso, só no livro de Salmos, teria uma série de versículos, eu ficaria o tempo da pregação inteiro e eu não faria a leitura de todos.
Tá? Isso aqui é só um rol exemplificativo, é só um exemplo do que a Bíblia diz. Então, dos salmos eu separei 3. O segundo salmo que eu separei é o Salmo 97. O 97, no versículo 12, diz assim, ó: alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores à memória da sua santidade. Alegrai-vos, ó justos. Quem são justos? Quem é justo? Quem é justo? Eu sou justificado em Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Esse justo que a Bíblia está falando, apesar de estar lá na velha aliança, era de quem? Era de Deus. E qual é a palavra no livro de Salmos? Qual é a orientação que se dá aqui? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor. Tá? Salmo ainda 98. Exultai. É uma alegria mais forte ainda, é uma alegria muito majorada, vamos dizer assim. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Então, apesar de estar no livro de Salmos e de estar na velha aliança, aqui agora vai estender a toda a terra. Toda a terra. Toda a terra sou eu. Toda a terra inclui Casabranca. Toda a terra inclui toda a terra. O que diz? Exultai no Senhor, toda a terra. Exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Então, por que a gente canta? Por que esse negócio de canção na igreja? Por que o pastor está deixando essa última parte, o louvor, para o final? Porque a Bíblia manda fazer. Porque a Bíblia diz que toda a terra, todo justo, todo filho de Deus deve se alegrar no Senhor. E mais, deve cantar louvores. Nós fazemos isto porque é bíblico, porque está na Bíblia Sagrada. Tá? Joel, capítulo 2, versículo 23, diz assim, ó: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, como você quiser ler. Do que ele está falando agora? Da mesma coisa. Alegrar-se no Senhor. Os filhos de Sião. Quem são os filhos de Sião? Eu sou filho de Sião, eu sou filho de Deus, sou descendente de Abraão, em Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque o Senhor é bom. Aqui eu não pus nenhum versículo desse, mas porque a sua benignidade dura para sempre. Isso está repetido nos Salmos muitas vezes, porque o Senhor é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Do que ele está falando agora? Ele está falando de uma alegria, exatamente no sentido do cuidado de Deus, de mandar a chuva a tempo, de preparar o pão nosso de cada dia, de não deixar faltar, de abrir as portas que precisam ser abertas e fechar as portas que precisam ser fechadas. Como resultado de tudo isto, nós deveremos alegrar-nos no Senhor, ser alegres, expressar a nossa alegria, vivenciar a nossa alegria no Senhor. É isso que está no livro de Joel. Agora, Novo Testamento, Romanos, capítulo 15, versículo 10, diz assim: e outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Que está dizendo aqui que nós que não éramos judeus, assim como toda essa alegria, tudo isso que nós estamos falando agora, isso diz respeito a nós, que isso não era só para a velha aliança, não era só para Israel, não era só para aquele povo. Além do salmo que diz que é para toda a terra, aqui Paulo, ao escrever aos Romanos, está reconhecendo que esta alegria no Senhor pertence também aos gentios. E esse sou eu, esse é você que não é judeu. Você que não é judeu está nessa classe aqui,
que também é chamado à alegria no Senhor, chamado ao louvor, chamado à ação de graça, como aqui está. Filipenses, capítulo 3, agora eu estou indo lá para o Filipenses já, versículo 1, essa é a NVI, diz assim, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. É mais ou menos assim, eu estou ensinando uma série de coisas, mas eu vou fazer aqui uma conclusão, é finalmente, ó, por último, vou falar isso com vocês, olha só, ele vai repetir outras coisas, é verdade, mas eu não me canso de falar esse assunto que você já sabe, mas eu vou falar de novo. Ele está dizendo aqui, ó, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. E, neste caso, como doutrina, como parte da segunda parte da ministração, do segundo tópico, eu volto no versículo inicial, que é Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Agora está lá no encerramento da carta, já está dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Então nós observamos com esses versículos que citei, e com aqueles que me faltou tempo para citar, e quem sabe, paciência para me ouvir, caso eu tivesse colocado uma lista maior aqui, nós entendemos que não se trata apenas de uma comprovação científica. Nós não estamos falando de algo que é simplesmente comprovado pela medicina, pelos empregadores, por quem quer que seja, pela psicologia ou não. Não é disso que eu estou falando. Eu não sou psicólogo, eu não sou cientista. Eu sou ministro do Evangelho. E se estou pregando isto, é porque esta é uma doutrina da Bíblia Sagrada. Todos esses textos na Bíblia deixam claro para mim e deixa claro para você que isso é vontade de Deus, que isto é algo que, se não estamos fazendo, e por que não estamos fazendo, é um problema de cada um, estamos tendo prejuízos por isto. Estamos perdendo por isto. Estamos deixando de colher os benefícios, quer da longevidade, quer de um colesterol melhor, e poderia falar aqui de úlcera no duodeno, gastrite, uma série de coisas, que o mau humor, que o rancor, que o coração, essa coisa que vai, sabe, o diabo sabe disso. E parece que os crentes de hoje se ofendem com tanta facilidade. Como é difícil de se praticar isto que a Bíblia Sagrada está falando aqui. Tá? Está dizendo, olha, o Senhor manda chuva a seu tempo, o Senhor abre portas, você tem razão para se alegrar. Eu digo que nós chegamos a pecar diante de Deus, quando temos tanto de Deus, somos tão abençoados por Deus, somos tão beneficiários desta graça de Deus, e às vezes, mal temos coragem de abrir a boca para dizer glória a Deus. Para quem sabe na hora da canção, se é para levantar a mão, daqui a pouco vou passar, muito embora não vi, vou chegar 7:50, é isso? Vou deixar um tempo aqui, para apresentar diante de Deus um louvor com alegria, uma gratidão, uma ação de graça verdadeira, sabe? Uma força do coração, na direção de reconhecer e dizer, puxa vida, por que eu estou emburrado desse jeito? É mais ou menos isso, né? Eu estou aqui na igreja hoje para começar. Se eu estou na igreja é porque eu não estou entubado, não estou internado, não é verdade? Aleluia, se alguém falou é verdade, oh, glória a Deus. Melhor, ele está sentado no último banco e eu ouvi. Ele não está com microfone. O que significa isto? Que o meu ouvido está bom, glória a Deus, porque o meu ouvido está bom. O som está alto, pastor.
Pô, eu estou desde criança praticamente com essa reclamação de que o som está alto. Alguém deu um glória a Deus lá no final e eu ouvi aqui. Tá? Por quê? Porque o som não está alto? Não. É porque o meu ouvido está bom. E se o meu ouvido está bom, eu digo glória a Deus. É lógico que se eu for entrar aqui em riquezas de detalhe, como falou o presbítero Adilson recentemente, sobre o ar, não precisar, essa máscara aqui atrapalha um pouco, atrapalha um pouquinho. Ah, mas está difícil o horário, é melhor vir nesse horário do que não poder vir. Ah, mas tem pouca gente na igreja, é melhor fazer reunião com pouca gente do que não ter reunião. E quem falou que Deus está interessado no que o homem está interessado? Quem está interessado em público, em palco e tantas coisas, são os artistas e os... Não, Deus, ele se move, ele move o céu inteiro. Ele direciona tudo por um homem. A Bíblia diz que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Ele procura os verdadeiros adoradores, onde ele acha um verdadeiro adorador, é aí que interessa para ele. Em alguns momentos da história, parece que Deus parou o mundo inteiro para concentrar a história de um homem só. Parece que Deus estava olhando só ali. Ah, é verdade, ele estava cercado de multidões. Não, às vezes ele estava lá no meio do mato cuidando de ovelhas. Só ele lá. Mas era um adorador. Era alguém grato diante de Deus. Era alguém que servia ao Senhor. Então, essa alegria do coração, sem precisar de medicação, né? Ah, mas pastor, eu estou tomando calmante, eu estou tomando um Pondera para poder me alegrar um pouco mais, né? Ué, pelo menos tem o Pondera, pelo menos tem o remédio, glória a Deus porque tem o remédio. Ele fala, ah, mas eu estou com... Glória a Deus, você está bem, aleluias. Glória a Deus. Temos motivos de sobra para ser feliz, para ser alegre diante do Senhor. É isto que está na segunda parte da nossa reunião, e eu já gastei quase todo o tempo que tem para pregação, mas em um terceiro momento eu disse que a gente faria a diferença, o destaque para o tipo específico de alegria, que é a alegria no Senhor. Então vimos que a ciência, a medicina, pesquisadores entenderam que isto é real, isto é verdade. Bom, precisaram de tanto tempo para isso? Você, se lesse a Bíblia e gostasse dela, descobriria que isso é doutrina da palavra de Deus, o remédio que você precisa está aí. Mas se a gente fica emburrado no nosso canto, ofendido com tantas coisas, perdemos a melhor bênção de Deus. E o culpado somos nós mesmos. Porque nenhum problema é realmente seu se não está dentro de você. Tá? Então agora, o que vamos fazer? Nós vamos separar. Porque até aqui nós falamos de alegria de uma maneira genérica, né? Alegria daquele que vai lá e contrata o artista, o humorista, o palhaço, o doutor da alegria, para falar, não sabe se você está rindo porque contou uma piada suja ou não. Alegria, faz bem para o corpo físico. Aqui estávamos falando de forma genérica. Agora, especificamente, a Bíblia Sagrada não é genérica. Ela não diz alegrai-vos simplesmente, ela diz alegrai-vos no Senhor. Olha só. Por que ao tratar da alegria na Bíblia Sagrada, o termo no Senhor é um destaque inegável? Porque quando a Bíblia vai falar desse assunto, que é a alegria, ela não é genérica, e ela faz questão de associar. Veja só, é inegável. Só nos 7 textos que lemos até agora, a alegria está associada ao termo 6 vezes. E a que não traz o termo está subentendido. Então, nesses 7 textos que eu separei aqui, 6 vezes está alegrai-vos no Senhor. E aquele que não está alegrai-vos no Senhor, está subentendido que é no Senhor que nós devemos nos alegrar, porque está ligando o povo
gentil, que é lá Romanos 15:10, que diz, outra vez, diz, alegrai-vos gentios com seu povo, ou seja, com o povo de Deus. Então não é uma alegria qualquer, é uma alegria por ser povo de Deus, é uma alegria por ser crente, é uma alegria por ser filho, é uma alegria por ter Deus, é alegria no Senhor. Por que a Bíblia separa isso? Qual a razão? Por que isto? Bom, porque quaisquer outros tipos de alegria são fontes rasas de alegria. Ainda existe o fato de que alguns tipos de alegria possuem efeitos colaterais adversos, contrários. Lembra que eu falei dos efeitos colaterais? Que existe o negativo, o adverso, o contrário, e existe efeito colateral que é positivo. Aqui tem alegria, tipo de alegria, que são fontes rasas de alegria, tá? E que tem ainda efeito colateral adverso, efeito colateral ruim, efeito colateral contrário. Tá? Eu citei aqui a título de exemplo, por exemplo, a alegria provocada pelo consumo de bebidas alcoólicas, não podemos negar que seja fonte de alegria, mas é também fonte de divórcio, assassinato, acidente de trânsito, etc. Então, quem bebe uma cerveja, quem bebe lá uma taça caprichada de vinho, quente ou gelado, sei lá, que jeito que a pessoa gosta, que tipo de vinho que é. Não sou enólogo para dizer que vinho que é melhor, esse é mais velho, mais novo. Não sou. Mas não pode se negar. A própria Bíblia vai dizer que o vinho alegra o coração do homem. Muito embora ela chame a atenção para o perigo de olhar para ele quando ele se mostra vermelho, escoa suave no copo, que no fim picará como basilisco, como uma serpente também, ele, como escorpião, né? E vai fazer mal. Por quê? Porque o vinho, apesar de provocar aquela alegria, aquela cerveja, hoje as pessoas, eu conheci um crente, eu estudei com um crente, né, entre aspas, que falava mais de cerveja do que de Jesus. Não sei se a Anelisa conheceu ele, não vou citar o nome aqui, ninguém sabe, tudo bem. Mas ele falava 50 vezes, ou mais, chegando sexta-feira, vou tomar uma cerveja. Vou tomar uma gelada. E não falava só não, nós fizemos uma festinha lá entre o pessoal da classe, né? E não podia. Ele não podia levar a cerveja, ele levou e colocou lá na geladeira e enxugou até o último, bebeu para valer. Gostava mesmo da cerveja. Alegra a pessoa tomar uma cachaça, tem gente que gosta de pinga, né? Alegra. É uma fonte de alegria? Eu não posso falar para você que não é, porque é. A pessoa vira um palhaço, né? Ele fica engraçado, tem gente que não tem bom humor, mas quando está bêbado ele fica todo engraçado. Tá? Então traz uma alegria momentânea. Mas a bebida alcoólica não é fonte só de alegria. Como eu citei aqui, só 3 coisas. Tá? É fonte também de divórcio, é fonte de assassinato e é fonte de acidente de trânsito. Tá? Por isso está a lei aí, se beber, não dirija. Tá? Então, por que a Bíblia separa? Alegrar-se no Senhor. Porque as outras fontes são rasas. É possível concluir a mesma coisa sobre as drogas. Não é só a bebida alcoólica. Você acha que alguém usa droga porque a droga não produz nenhum efeito? Você está enganado. Eu nunca usei droga. Eu não vou ser trouxa para usar. Vamos ver se é isso mesmo, se vicia ou se não vicia. Eu não quero saber se vicia ou não, porque para saber eu vou ter que experimentar. E se viciar de verdade num português vulgar, eu estou ferrado. Eu não quero ficar viciado, eu não quero usar drogas, mas que ela provoca alegria para quem usa, provoca. Tá? Camarada pode estar torcido, pode estar do jeito que for. Ele vai lá e fuma um baseado, ele vai lá e injeta uma, sei lá o que ele faz na veia lá. O camarada volta, ele volta voando, o camarada fica numa boa, ele fica alegre, mas para quem usa e para quem tem um parente que usa, para quem tem alguém, por quem tem orado inclusive, porque não consegue mais sair dessa desgraça da droga, sabe muito bem que é bom se alegrar, é muito bom se alegrar, mas
uma das razões para se dizer alegrar no Senhor, é porque essas fontes que eu citei aqui, outras que o meu tempo não permite citar, são fontes, além de rasas, uma alegria momentânea, também possui uma contraindicação, ela possui também um efeito colateral adverso, um efeito colateral negativo. Mas não podemos dizer, não alegra, alegra, tá? Mas não é dessa alegria que nós estamos falando, não é disso que nós estamos nos alimentando aqui nesta ministração. Outra razão é pelo fato de que no Senhor não existe decepção. Ele nunca vai decepcionar aqueles que se alegram nele. Que bom que você reconheceu isso. Vou até repetir. Ele nunca vai decepcionar aqueles que se alegram nele. E olha que faz tempo que eu estou me alegrando no Senhor, hein? Faz tempo que Ele é a minha fonte de alegria. Nunca me decepcionou. Foi o que Policarpo disse, né? Quando fala, você nega Jesus, ou então nós vamos queimar você em praça, vamos queimar você vivo, diante das pessoas. Ele disse, por 83 anos eu o tenho servido, Ele nunca me fez mal, Ele nunca me decepcionou, como, pois, eu poderia negar o Senhor? Então, Ele não decepciona, veja só. Ou quem tem como fonte de sua alegria. Já as coisas e as pessoas são sempre sujeitas à decepção quando esperamos delas aquilo que elas não têm para nos dar. Uma das principais causas da depressão são os relacionamentos desfeitos, quando sempre se culpa o outro pelo fim do relacionamento. Esperar, puxa vida, o culpado de uma coisa, de romper, nunca sou eu. Quem rompe com a igreja, o culpado é o pastor, sempre. Se não for o pastor, é a mulher do pastor, é o filho do pastor, é o neto do pastor, é o cachorro, seja quem for, é tudo. É o violão, alguma coisa é. Não sou eu, nunca sou eu. A culpa não é minha. Eu estou assim por causa disso, a culpa é sempre dos outros. Tá? Então, quando a alegria, a minha alegria, você é a razão da minha alegria, ou eu sou a razão da sua alegria, tem o problema da decepção, principalmente porque eu não vou reconhecer que o problemático sou eu não vou reconhecer que não, é você, eu estou esperando que você me dê aquilo que você não tem para me dar. Aquilo que veja só, eu espero do outro, eu espero da parte contrária, se é que eu devo chamar assim parte do direito, você fala do direito, parte contrária. Não, mas é assim. Então, fonte de depressão, fonte de tristeza, fonte de angústia, é o relacionamento desfeito. Então, por quê? Se você não se alegra no Senhor, você se alegra no pastor, ou você se alegra no cantor, ou você se alegra em quem quer que você se alegre, você está deixando de considerar o que Deus está dizendo aqui, o que a Bíblia está ensinando. Você está se alegrando na coisa errada, na pessoa errada, e a culpa é sua. Porque sua fonte de alegria deveria ser o Senhor, se você é crente. E se você é crente, não tem desculpa para não ser alegre, não tem desculpa para não dar certo, para não viver o melhor de Deus. Eu vou ler a conclusão, porque eu já passei do tempo que deveria. Meu cronômetro diz que eu já usei 44 minutos. Vai ficar muito longo ali, demora até para subir o vídeo. Eu leio a conclusão. Tá? No capítulo 11 de Mateus, Jesus nos convida, a partir do versículo 28, 29 e 30, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, essa é a CF, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Está cansado, está oprimido, está deprimido, está com problema, está com dificuldade, Jesus está dizendo, vinde a mim, eu tenho alegria para te dar de verdade, aleluia. E em João capítulo 7, versículo 37, 38 e 39, também a CF, diz assim, e no último dia, o grande dia da festa, olha só, já tinha festejado, se não me engano, 7 dias. Era parte da festa onde eles derramavam água para todo lado e cantavam uma canção que dizia, vem Senhor e nos salva com o teu Salvador. Parece meio redundante, é mais ou menos assim. Faziam um cerimonial religioso, mas era só o cerimonial religioso. Tinham festejado, tinham feito no culto, tinham participado de uma série de coisas. E depois de participar daqueles atos religiosos, Jesus se coloca em pé e diz assim, no último dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ele está dizendo, olha, festejou, cultuou, fez o que tinha que fazer, mas ainda não tem alegria, ainda tem sede, ainda está com problema. Ele se levanta e diz, venha a mim, quem tem sede, venha a mim, beba. Ele está dizendo, eu tenho água para dessedentar, eu tenho alegria para te dar, eu tenho razões para viver, para colocar na sua vida. E por último, João 16, 22, e encerro. Assim também, vós agora, na verdade, estende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Desse tempo que se refere Jesus, se trata o que nós estamos vivendo. Por quê? Ele estava falando da ressurreição de Jesus. Amanhã memoramos a morte na Santa Ceia. Mas Jesus está dizendo, esse é um momento de tristeza, vocês vão chorar, mas vocês vão me ver de novo, eu vou ressuscitar. E mais, vocês vão ter o Espírito Santo, e essa alegria ninguém mais vai poder tirar de vocês. O que foi que tirou a tua alegria? Foi o desvio de foco? Eu não sei. Fique em pé e vamos orar juntos. Eu encerro a ministração neste momento. Senhor nosso Deus, o meu coração se rasgou diante do teu altar enquanto ministramos esta palavra do Senhor, ó Deus. A razão de nossa alegria, a razão de nossa reunião, a razão da igreja, a igreja existe para isto, Senhor. É para servir aos teus propósitos. E se há alguma alegria verdadeira, Senhor, esta alegria está no Senhor. E nós temos recebido tudo o que precisamos do Senhor. O Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Se tem uma coisa que não tem faltado, Senhor, ao longo desta caminhada, Senhor, essa igreja pode ter falta de qualquer coisa, Senhor, mas ela não tem falta do Senhor. O Senhor está aqui. O teu Espírito está neste lugar, a tua palavra está neste lugar, a tua presença está neste lugar. Não é possível negar isto, isso é verdade. A sua presença tem sido sentida por décadas em nossas reuniões, e é tudo que nós precisamos para viver, é tudo que precisamos para ser felizes, é tudo que precisamos para a nossa alegria, para a nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém.